mulher de Deus, mulher do secreto, mulher especial, mulher amada pelo Pai. Gente, eu estava morrendo de saudade de vocês. Hoje nós estamos aqui com um novo episódio, né? Nosso podcast Mulheres do Secreto, falando de fé, né? Trazendo fé para a tua vida, para que o Senhor possa, dentro do teu ser, dentro do teu coração, trazer para fora, né? A certeza, a convicção do cumprimento de toda a promessa, de todo o propósito que o Senhor tem te prometido durante a tua caminhada, né? Você que tem uma palavra de Deus, você está no lugar certo, você está no vídeo certo. Se você parou para ouvir esse vídeo, eu quero te dizer que tem um propósito no céu, né? Então agora começa a convidar as amigas, clica no aviãozinho, sabe? Clica no gostei, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Comenta, curte, compartilha, chama mais mulheres para cá, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de destino para a tua vida. E eu quero começar com você te dizendo que uma palavra que está em Marcos 9, no versículo 23, ao que ele disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E debaixo dessa palavra, dessa unção, nós já oramos aqui. Eu quero receber com muita honra e muito carinho a pastora Aslane, minha amiga. Nós estamos aqui na mesa com Jesus e com ela, né, para falar de testemunho de fé, para falar de tanta coisa legal, gente. Vocês vão estar, assim, apaixonadas, né? Ao final desse podcast, Deus vai ter transformado algo na tua vida, vai ter externado, em nome de Jesus, feito transbordar, para que você possa viver o extraordinário. Né, pastora? Bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite, fica à vontade, tá bom? Deixa Deus te usar, e é um prazer para nós ter a senhora aqui na mesa, tá certo? Amém. Boa tarde a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra estar aqui. Amém. Uma alegria, uma satisfação. Estou muito grata ao Senhor. Aleluia. Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer aqui Amém, nesta Jesus. tarde, por tudo que Ele vai fazer aí na vida de vocês que estão nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo. E gratidão também pela sua vida. Muito Amém. Obrigada. Né? Estou lisonjeada. Deus te abençoe, querida. Amém, amém, amém. Recebo. Pastora, eu te convidei aqui para a gente Sim. falar de fé, né? E a gente sabe que no meio da nossa caminhada, a gente tende a perder a fé. Então, primeiro, a gente vai falar o que é a fé, Sim. né? E trazer para essa mulher do secreto, para essa mulher de Deus, um fôlego novo, né? Um gás do céu, para que ela possa ter combustível para ir em direção à promessa. Então, a senhora já teve várias experiências de fé, assim Sim. como eu. Às vezes as pessoas nos veem à mesa, nos veem sorrindo, nos veem no altar do Senhor, sendo usadas pelo Senhor, e não sabem dos nossos bastidores, das Isso. nossas provações e da nossa... do que Deus nos testa no secreto para nos entregar a promessa. Sim. E todo o percurso de toda mulher de Deus, de todo homem de Deus na Bíblia é pautado pela fé, né? Lá em Hebreus 11 vai dizer que pela fé Abraão Sim. sai ali da sua terra, da sua parentela, vai, né, para uma terra que ele nem sabia onde era, e ele vai ali Exatamente. trilhando um caminho que ele não via, mas que ele acreditava que era o caminho que Deus queria para ele. Então, fale um pouquinho para nós, né? Se apresenta, fala um pouquinho sobre o que é a fé, né? E para a gente começar aí, deixar o Espírito Santo guiar. Que maravilhoso, né? A fé, a palavra vai nos dizer em Hebreus 11:1 que fé é o firme fundamento. Aleluia. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, podemos entender que a fé, ela nos firma, Tami, né? A fé, ela nos firma. A fé tem me firmado. E como é que a fé nos firma? Quando nós estamos em Cristo, né? Estamos firmados em Cristo, estamos nele e Ele estando em nós. Então, nós vamos viver esse dom maravilhoso, porque fé é um dom. Aleluia. É um dom. E a palavra do Senhor diz também que Ele deu a cada um de nós uma porção de fé. Está em cada um de nós, né? Essa porção. Ele nos concedeu.
Eu, na minha caminhada, na minha vida cristã, o iniciozinho, porque quando o Senhor me chamou aos 16 anos, eu era uma adolescente. E como que isso aconteceu? A minha mãe, né, é uma mulher de fé, e eu aprendi a ter fé com esta mulher, porque a fé contagia. Né? Nós aprendemos também a ter fé com as experiências dos nossos irmãos de fé. Né? A fé, ela contagia, a fé, ela invade, né? A fé, ela gera. Então, com 16 anos, Tami, foi necessário minha mãe nos levar, eu falo nos levar porque eu e minha irmã, eu tinha 16 e minha irmã 14, e nós estávamos ali num contexto de um lar muito difícil, um lar onde nós víamos agressão. O meu padrasto era um homem muito violento, que bebia, e nós estávamos inseridas naquele contexto. Então, minha mãe, para nos proteger, ela decidiu nos levar para morar com meu pai. Então, ali começou a minha jornada. Então, naquele contexto de solidão, porque ali eu me sentia só, sem a minha mãe, sem o auxílio dela, sem a ajuda dela, passei a ser uma menina muito triste, deprimida, oprimida, angustiada. E ali o Senhor, ele começou a colocar essa porção de fé no meu interior. E ele falava assim comigo: ligue a rádio na M. E quando eu ligava, Tami, a rádio na M, tinha uma programação. Eu não me recordo o programa que passava, eram várias programações cristãs, né? Várias programações que ali liberavam a palavra, momentos de oração, louvor. E eu assistia essas programações e eu lembro que eu sentava ali no chão e eu ouvia aquela palavra, né? A fé, Tami, ela é inserida nas nossas vidas através da palavra. Aleluia. Ao ouvir a palavra de Deus. Tremendo, viu? Porque a Bíblia exatamente diz isso, né? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E quando a gente estava até conversando aqui, meninas, para vocês terem uma noção, né? O tanto da conexão que foi esse encontro aqui com a pastora no podcast, né? Porque o Senhor ministrava o nosso coração, mesmo antes da gente conversar, com a mesma palavra, a mesma direção. Sim. E o Senhor falou claramente ao nosso coração, né? Essa palavra que está em Marcos. E quando ele disse, para vocês entenderem o contexto, né? Um homem estava desesperado para que o seu filho fosse curado. Ele já tinha procurado muita gente e nada tinha sido suficiente para resolver o problema dele. Então, ele encontra os discípulos de Jesus. Sim. E o que é que ele pensa? Se eles andam com ele, eles com certeza vão fazer alguma coisa pelo meu filho. Se eles andam com o mestre, com aquele que está fazendo milagres, eles devem ter aprendido a fazer alguma coisa. Então, quando ele se depara com essa situação, talvez havia, sim, um pouco de fé naquele homem. Porque se não houvesse, ele não teria procurado uma solução, uma saída. Então, o que foi que aconteceu? Ele ouviu falar que esse Jesus e os seus discípulos faziam milagres. Sim. A fé vem pelo ouvir falar de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a ministração da palavra de Deus, que tem todo o poder. Sim. Diga aleluia, comente glória a Deus. Envia para alguém que precisa de fé para prosseguir nessa caminhada. Então, pastora, quando ele se depara com essa situação de os discípulos não conseguirem resolver o seu problema, porque os discípulos vão lá, também têm fé, eu acredito, né, andando com o Senhor, mas não conseguem resolver o problema. Sim. E aí Jesus chega. Quando Jesus chega, aquele homem já está... O limitezinho de fé, algo pequenininho que ele tinha de fé, nesse momento já não existia mais, porque ele já tinha utilizado para os discípulos. E aí agora, quando Jesus chega, ele fala assim, ó, se tu podes, faz alguma coisa por mim, né, pelo meu filho. E o Senhor diz, se tu podes crer, tudo é possível ao crer. O Senhor estava dizendo para ele, como assim se tu podes?
Sabe o que é que eu entendo com isso? Você, mulher de Deus, você, mulher do secreto, até que hora que tem uma vida de oração, que tem uma vida que busca ter uma vida dentro da palavra de Deus. Você ouve tantas pessoas. Você já ouviu os discípulos tanto. Você já ouviu tantas outras pessoas que te disseram assim, vai acontecer, e não aconteceu nada. Que quando Jesus te diz o que você quer, você diz, será que o Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Ou seja, acreditou tanto em Sim. tanta gente que na hora que Jesus chega para fazer, essa pessoa não crê mais. E ela diz assim, mas será que o Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Né? Eu quero te dizer que Deus, ele pode transformar a sua história. Porque você precisa colocar a sua fé na pessoa certa. Isso. E isso é lindo. A fé move, né, Tami? A fé move. A fé ela é um combustível. Aí dentro desse texto, aí a gente lembra também de um outro texto, aquela mulher do fluxo de sangue. Demais. Né? Pela fé, ela se moveu. Ela saiu, né, do lugar que ela estava. Ela se moveu crendo. E ela pensou, porque a fé gerou nela um pensamento de vida. A fé gerou nela um pensamento que a levaria à cura. Então ela disse, se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Aleluia. Então a fé, ela gera em nós a motivação correta. O pensamento exato, o pensamento do céu, o pensamento do Senhor. A fé nos faz pensar como o Senhor pensa. Aleluia. Né? Alinha, né, o nosso pensamento. Tremendo essa palavra. Pode falar, pastor. Alinha, né, os nossos pensamentos, alinha a nossa vontade, porque o Senhor, ele diz que os nossos pensamentos não são como os dele. Então, nós precisamos dele. Nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé para pensar aquilo que o Senhor está pensando ao nosso respeito e sobre aquilo que ele quer fazer em nós e através de nós. É verdade. Porque quando nós não temos uma fé trabalhada na Sim. palavra, nós somos limitados. É. E quando nós estávamos, eu estava, né, perguntando ao Senhor, Pai, o que o Senhor quer falar? Porque eu sou uma mulher de fé. Sim. Uma mulher, nós somos uma mulheres de fé. Mulheres experimentadas na batalha, mulheres que já passaram por muita coisa, Sim. mas que a caminhada não roubou de nós a nossa fé no Senhor. Isso. Mesmo nos momentos difíceis, de percalços, de contratempos, Sim. de ataques, de guerras, de situações que vêm para roubar a nossa fé, Verdade. nós decidimos crer. Isso. E o Senhor falava claramente ao meu coração, filha, diga para aquelas mulheres não deixarem a sua genética espiritual ser contaminada. E aí o Senhor falava que como a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, se você não ouvir a palavra, a sua fé vem, mas em uma outra coisa. E a depender do que você tem ouvido, você vai gerar ou abortar o projeto de Deus. Exatamente. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas se você não ouvir a palavra, ouvir vozes que não são o Espírito Santo, Sim. que são vozes destrutivas, vozes que querem te destruir, te derrotar, que não querem que você viva o propósito, você vai ter sim uma fé, mas uma fé contrária. Não será uma fé viva que vai te fazer gerar, mas uma fé morta que vai fazer você abortar o projeto de Deus. Você passou essa situação na sua infância? Como foi lidar com esse primeiro momento de conhecer um pouco do que era a fé e prosseguir? Eu nesse período em que eu ainda estava ali, né, em Salvador, sozinha, né, ali morava com meu pai trabalhava muito, então eu ficava muito sozinha. Uma coisa que a gente precisa entender, a fé também ela é construída dia após dia. Aleluia. Então, cada experiência que nós passamos vai ampliar essa fé. Cada adversidade, ela vai trazer também com ela a maturidade, né? Vai trazer para a gente a experiência. Isso vai ampliar a fé. Então, eu ali em Salvador, fiquei esse período triste, muito oprimida, muito deprimida, e eu ouvia as mensagens. Quando eu ouvia as mensagens, eu chorava, né? Quando eu ouvia a palavra de Deus, eu chorava muito. E eu lembrava de um tio meu, cristão, da Assembleia. E esse tio, ele sempre, assim, nas férias, eu ficava na casa dele. E ele falava do Senhor, ele colocava os louvores. Então,
o Senhor, Ele já trabalhava na minha vida, e eu posso te dizer, Ele trabalhava na minha vida desde o ventre da minha mãe. Aleluia. Porque, assim, as histórias que mãe conta, as experiências que ela conta sobre a minha gestação, como foi a minha gestação, as experiências que ela passou, que eu quase morri, a gente vê que o adversário, ele tenta destruir, né, o projeto do Senhor, aquilo que o Senhor, o plano do Senhor, aquilo que o Senhor, Ele tem para nós, a nossa história. Né? Ele tentou lá atrás destruir essa história de fé. Ele tentou lá atrás destruir essa mulher, que hoje é uma mulher de fé. Né? Ele tentou impedir, mas o Senhor, os planos do Senhor, eles não são abortados. Aleluia. Né? Os planos do Senhor Aleluia. não são destruídos. Eu creio nisso. Então, ali eu ouvi a minha mãe, a notícia da minha mãe, que ela tinha se convertido. Quando minha mãe se converteu, eu já estava sentindo no meu coração, também meu coração ardia, eu queria ter esse encontro com Jesus, eu já queria, né, ter essas experiências que eu já estava ali só ouvindo. Né? Só ouvindo, e as pessoas davam testemunho na rádio, as pessoas contavam suas experiências, então aquilo me movia, aquilo começou a me animar, começou a me tirar do contexto de tristeza, me deu força para estudar, me deu força para continuar meu curso, me deu força para estagiar, me deu força para ir além, porque a fé fortifica. A fé traz força para a gente, a fé é combustível, um carro sem combustível para. Então a fé é combustível para o cristão. A fé traz essa força. E aí recebi a notícia, e aí eu disse, mãe, quando eu for na próxima quinzena ir para a feira, eu vou para a igreja com a senhora e vou fazer aliança. Então, na quinzena que chegou, eu já fui decidida, eu já fui pronta, eu já fui com meu coração preparado. E eu tive um encontro com o Senhor. Aleluia. Né? Eu fui para o culto que teve, foi uma quinta-feira, se eu não me engano. E eu fui ter esse encontro com o Senhor. Isso foi em novembro de 94. Novembro de 94. Então, já tem um tempinho aí, né, minha filha? Tem um tempinho. Já tem aí uma trajetória, né? Eu também conheci Jesus com 17 anos. Sim. Não tenho tanto tempo assim. Brincadeira, gente. Mas somos novas, tá? Quero deixar isso bem claro. Sim, somos novas. Somos. Mas, assim, mulheres experimentadas, né? Já passamos por algumas coisinhas. Então, quando a gente aceita Jesus muito nova, a gente é experimentada dentro da chamada do Evangelho. Isso. E a gente vai desenvolvendo a missão de Deus, a missão que Deus quer para nós, nos encontrando na missão, entendendo o propósito. E aí a gente corre esse risco de sermos roubadas. Sim. Porque quando a gente não entende a nossa identidade, aquilo que a gente foi chamada em Deus para ser e, consequentemente, fazer, a gente acaba sendo roubada no meio da caminhada. Então, quando você verdadeiramente entra no secreto e diz, Deus, o que o Senhor quer de mim? Quem eu sou? Sabe, mulher, tenha coragem de perguntar para Deus assim, quem eu sou? E o que o Senhor quer de mim? E ter essa atitude, essa ousadia em Deus de dizer, Pai, tira o que não é teu e coloca o que precisa. Isso. Porque eu quero viver o projeto. O e diabo não rouba no isso. que ele fala. Isso. No que ele vai falar, Porque, no que ele vai trazer. Exato. Porque se a gente pede, ele responde. Ele responde. E tudo que a gente ouve nos engravida. Ou seja, aquele homem ouviu dizer que Jesus estava fazendo milagre. Ele engravidou de uma fé pequena. Mas a Bíblia diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para um monte, passa daqui para ali, e ele vai. Então, não importa o tamanho, o importante é que você tenha fé. Então, aquele homem diz assim, eu vou lá. Mas quando ele chega, ele se decepciona com os discípulos, então a fé dele vai para lá, para baixo. Ou seja, a fé dele é transformada numa fé contrária, que diz, ele não pode. Quando Jesus chega, ele fala assim, se tu podes, faz alguma coisa. Jesus fala, como assim? Se tu podes crer. Porque tudo é possível que crê. Jesus estava dizendo, eu estou aqui para fazer, mas você crê? E sabe o que isso me traz, Tami? Na nossa jornada, algumas experiências, né? Ela pode gerar frustrações também. Né? Na nossa caminhada, nós vamos passar por algumas frustrações. Muitas. E é mister que aconteça. Muitas. A gente vê esse homem aqui, de uma certa forma, ele vivenciou uma frustração. Não, eles não conseguiram fazer. Eles não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Eles não conseguiram concluir a obra que era necessária. E naquele momento ali, naquele diálogo com Jesus, né? Jesus o cura justamente dessa frustração. Porque ele diz assim, Senhor, me ajude,
né? Na minha incredulidade. Ou seja, ele tomou consciência de que ele era incrédulo. Ele tomou consciência de que ele não creu. E se fosse nos dias de hoje, alguns discípulos poderiam dizer assim, aí, tá vendo, mestre? Não aconteceu porque ele não creu. Mas Jesus, ele é tão lindo, tão completo, né? A Bíblia nos ensina tanto. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. É um tesouro, né? É um tesouro. Que a gente vai escondido, cavando, encontrando só preciosidade. Isso. Que Deus vai revelando aos seus filhos, aqueles que o temem, que o amam, que o buscam. Então, quando Jesus fala assim para ele... Jesus conclui essa passagem, Jesus estava dizendo assim, olha, discípulos, não foi porque esse homem não creu que vocês não fizeram. Vocês não conseguiram realizar porque vocês não são consagrados. Isso. Porque para eu fazer através de vocês tem que ter jejum, oração e consagração. Mas para eu fazer na vida de alguém, esse alguém só precisa crer. Então, mulher, pega essas chaves, essas todas que já foram liberadas aqui para a tua vida. Para Deus fazer na tua vida, você só precisa crer. Mas para Deus te usar para fazer na vida de alguém, você precisa de jejum, oração e consagração. E isso é tremendo. Porque quando ele toma consciência da incredulidade, ele fala, Senhor, me ajuda. Me ajude na minha incredulidade. Eu realmente não estou conseguindo acreditar que o Senhor vai fazer. Porque eu já acreditei tanto que eu estou cansada. Sim. A verdade é que a gente acredita muito em pessoas. Isso. A gente acredita que se a gente colocar no GPS aqui endereço tal, a gente vai bater certo lá. Mas a gente não acredita que aquilo que Deus falou que ia fazer, ele vai fazer. A gente fala, como assim? Porque a gente quer colocar os nossos olhos nas circunstâncias. Verdade. E Deus falava ao meu coração hoje, tão lindo, meu Deus, como Jesus é lindo. Ele falava assim, filha, a fé tira os seus olhos da circunstância, dos percalços no meio do caminho e coloca o teu pé diretamente na promessa, ainda que você não tenha chegado lá. Eu disse, como assim não tenha chegado lá? Porque o pé só vai na promessa de alguém que crê. O pé chega primeiro pela fé. Isso. Depois o Senhor te leva a esse lugar. Interessante que nesse texto, a atitude, né, o comportamento dos discípulos trouxe ao mestre, né, como eu posso dizer assim... como que se assim, vocês não estão me agradando nesse momento. O comportamento de vocês não me agradaram nesse momento, não me agradou nesse momento, né? E o Senhor, ele fala isso na sua palavra. Ele diz que sem fé é impossível agradar ele, né? Nós precisamos ter fé para agradar o Senhor. Aleluia. Fé agrada ao Senhor. Vai gerar isso, né? Vai gerar contentamento. Aleluia. Né? Quando a gente vê aqui o Senhor falar, ele demonstra descontentamento, né? Mas ele é maravilhoso porque é nas falhas que ele ensina, que ele instrui, ele ali aproveita para instruir os discípulos, colocar os discípulos na posição, para liberar as ferramentas necessárias, né? Tem que orar, tem que jejuar, né? Tem que crer, e os discípulos ali aprenderam. Então, justamente são as experiências que nos faz aprender, que nos faz, né, adquirir essa maturidade. Né? Eles não tiveram a maturidade para cumprir naquele momento a função. E né? É por isso, pastora, que muitos pastores, missionários, nós que somos linha de frente de obra, de liderança, a gente sabe, tem amigos, colegas, e a gente vê que pessoas desistem o tempo todo. É uma inconstância, né, Tami? E a gente se pergunta por que essas pessoas estão desistindo. Senhor, será que um dia eu também vou ser tentada a desistir? E às vezes a gente se olha e fala assim, meu Deus, hoje eu queria desistir. O que está acontecendo? Por que existe essa inconstância tão grande, principalmente no Evangelho? Né? Porque talvez ali, nesse momento, os discípulos tivessem pensado, vamos desistir. O mestre falou pra gente que a gente, no nome dele, faria coisas maiores, mas não tá fluindo. Não é isso. Né? A gente não conseguiu resolver o problema desse homem. A gente não conseguiu exaltar o nome do Senhor. Para que a gente serve? Se a gente não está conseguindo fazer nada em nome do Senhor. Então, o Senhor dá uma lição, dá um exemplo, através do exemplo, né? Com muito amor, ele diz assim, filhos, até quando vocês vão me ter com vocês? Ao instruir os discípulos, ele está nos instruindo. Ele também está dizendo para nós, até quando a inconstância? Porque fé gera firmeza. Fé gera confiança.
Então, é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera dos seus filhos. Aleluia. Esse emuná, que no original, fé, no emuná, né? Quer dizer confiança, firmeza. Né? É isso que o Senhor quer. Que estejamos arraigados nele. Aleluia. Que estejamos nele, firmes nele. Né? A fé, Tami, ela não remete só ao que sentimos, né? Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu acredito, eu creio, né? Um sentimento. Não, mas fé vai além disso. A fé nos faz ter uma visão ampliada. Porque quando eu estou ali buscando ao Senhor, né, nos meus momentos, no secreto, nos meus momentos de oração, eu posso até chegar para o Senhor e dizer, Senhor, olha o que está acontecendo, Senhor, olha que momento difícil, olha, Senhor, eu sou só uma menina de 16 anos, eu estou aqui, Senhor, eu estou sozinha, me sinto abandonada, me sinto desamparada, por que minha mãe me deixou aqui? Naquela época, aos 16 anos, eu não entendi a atitude de minha mãe, e condenei minha mãe, me zanguei com ela. Eu deixei sentimentos contrários entrar. Mas quando eu conheci o Senhor, eu entendi a motivação de minha mãe. Aleluia. Quando eu entendi o Senhor, as escamas caíram dos olhos, porque a fé faz isso. A fé nos faz ver como o Senhor vê. Então, os discípulos aqui, quando o Senhor ali estava orientando, né, as escamas caíram dos olhos dele. As escamas também caíram deste pai, desesperado. Né? Naquela época eu era aquela menina desesperada, triste, mas quando eu conheci Jesus, né? Jesus começou a gerar em mim, através da fé, uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo tempo, um futuro. A fé gera um futuro. Esse pai começou a viver algo novo. Né? O seu filho não era mais aquele filho que gritava, que era endemoniado, né? Que vivia caindo, que vivia, né, sendo chicanado pelas pessoas. Esse pai começou a viver agora um novo tempo. Aleluia. Um futuro, né, Tami? Então, Aleluia. A fé gera isso. A fé, ela gera agora aquilo que necessitamos no presente. O milagre, a cura, a restauração, a libertação, a salvação, mas pela fé, porque é algo que eu não estou vendo, mas pela fé também está sendo gerado um futuro. A fé me conduz ao futuro. Eu posso orar a promessa, né? Eu posso orar o que Deus falou, o que Deus disse, que você, minha amiga, que está aí, né? O que Deus disse que você será, o que você fará. Pela fé você pode crer. Pela fé você pode ir além. Pela fé saltamos muralhas. Aleluia. Você citou, Tami, ali a galeria da fé, falou de Abraão, né? E aí o texto também fala assim, ó, pela fé, Abraão creu no chamado, atendeu o chamado do Senhor. Verdade. Ele não sabia onde o Senhor o levaria, ele não sabia o que lhe esperava, o que tinha lá na frente, o futuro. Ele não sabia, mas ele agarrou, né, a palavra. Verdade. E como a gente estava falando aqui, né, desses percalços na caminhada que fazem as pessoas desistirem, né? Fala pra gente, pastora, quais são esses percalços, né? O que ao seu ver, pode fazer uma pessoa perder a fé e desistir do projeto de Deus? Na caminhada, muitas coisas podem acontecer, né? Você falou aí muitas vezes de darmos ouvido a vozes negativas. Então, isso é um opositor grandioso. Né, ouvido a vozes negativas externas, mas também internas. Porque a nossa alma está o tempo todo ali declarando algo. Né? A nossa mente está o tempo todo trazendo também crenças. Né? Muitas vezes nós estamos dizendo para nós mesmos, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Né? Além da gente dar lugar a vozes externas negativas, uma outra coisa que pode acontecer também, Tami, é a incredulidade no meio do caminho, né? A incredulidade, ela é um veneno. Nós somos filhos. O filho, ele não pode viver, né, em cima do muro. Né? Tem pessoas que vivem assim, hoje eu creio, amanhã eu não creio. Eu já fui assim. Eu lembro quando foi para Deus fazer
algo na minha vida sentimental, para Deus me curar na área sentimental, fazer uma obra na minha vida sentimental, eu não cria, eu vivia assim, crendo e não crendo. Tipo aquele texto que fala assim, né? Tem pessoas que vivem com o pensamento cocheando entre dois pensamentos, né? O pensamento oscilando. Não tem como conseguir algo assim. E a própria palavra do Senhor diz que não tem como nós alcançarmos algo se nós duvidamos. Porque então, a fé, ela é a certeza. Ela é certeza daquilo que não se vê, exatamente, mas se espera. Isso. Então, se tiver qualquer sombra de dúvida, qualquer sombra de variação, Deus não trabalha. E é isso que firma. A certeza. Não, Deus disse. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Deus prometeu. Ele vai cumprir. Senhor, olha, eu estou ouvindo isso aqui. Não vai chegar. Você vê Neemias, quando ele estava ali na reconstrução dos muros, os opositores ali embaixo, né? Chicanando, gritando por ele. E ele dizia o quê? Eu estou envolvido. Eu estou fazendo uma grande obra. Não posso me distrair. Não posso. Não posso. Vou descer para quê? Não, eu tenho que ficar aqui. Esse é o meu lugar. Essa é a posição que o Senhor quer que eu esteja. É aqui que o Senhor quer que eu esteja. Então, nós precisamos crer naquilo que o Senhor libera para nós, naquilo que Ele fala para nós. Isso é tremendo, porque, como eu falei no início aqui, que a fé, a palavra que nós ouvimos gera algo em nós. Quando um bebê, né, está para nascer, ele muda a posição, ele encaixa. Sim. Então, se você não mudar, mulher, o posicionamento, você nunca vai conseguir gerar o projeto de Deus. Isso. Às vezes nós estamos assumindo um posicionamento de formação. Quando Deus está dizendo, já quero gerar, encaixa, porque o posicionamento agora é outro. Exato. Olha aqui, chega aqui, ó. Chega, tô arrepiada. Mesmo. É porque eu tô grávida, eu tô meio doida assim. Mas Deus fala com a gente nos detalhes. Sim. Né? Então, o Senhor fala assim, você está assumindo um posicionamento que era até aqui. Isso. Você estava sendo formada. Mas agora, mulher, tá na hora de nascer. Isso. Então, muda o posicionamento, minha filha, encaixa, porque você vai gerar o projeto de Deus. Gente, aleluia, louvado seja Deus. Como Deus está falando, hein? Tremendo. Você já compartilhou, mulher? Você já marcou amigas aqui? Você já chamou todo mundo para cá? Eu quero mandar um beijo para as preciosas da pastora. Pastora, como é o nome, pastora? A sua igreja, que me fugiu a memória. Igreja Apostólica Internacional Nova Jerusalém, ali no Tomba. Isso, já ministrei lá, tive a honra. Olha a minha camisa que eu ganhei, gente, que linda. Amo vocês, meninas. Quero mandar um beijo para vocês. Vocês são preciosas mesmo. Gente, como eu fui bem tratada naquela igreja, como fui honrada. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que elas estavam já na frente perguntando, você quer um doce, um versículo, um abraço? Eu falei, meu Deus, é aqui mesmo. Aí eu falei, gente, eu quero tudo. Vocês não estão entendendo, eu quero um abraço, eu quero beijo, eu quero um versículo, eu quero tudo. Porque elas têm muito para transbordar. E isso fala os discípulos, eles falam também daquilo que eles têm aprendido com o Senhor, né? Sim. E com aquela que está ali ensinando, né? Sim. Com a sua vida, pastora. Então, louva a Deus por isso. E aproveitando esse momento de gratidão, mandar um beijo também para Maria Óticas, nossas preciosas, gente, que tem óculos de grau, lindos. Olha o meu, que maravilha. Óculos de sol, fazem também todo o encaminhamento do seu exame de vista. Um beijo também para os nossos amigos aí da Bateria Positivas, tá? Positiva Baterias, que é o seu socorro imediato, maravilhosos, trabalham com muita excelência. Eu quero falar bem, pastora, de uma pessoa que eu conheci por esses dias, que é a Polly. Ela é fisioterapeuta. Eu vou deixar aqui o @ nas descrições, gente, para vocês seguirem essas pessoas que realmente são excelentes. E ela tem cuidado tão bem de mim agora, durante a minha gestação, e vai também me acompanhar no meu pós-parto. Maravilha. Como é bom a gente ser cuidada, né? E Deus, ele proporciona esses momentos. Então, Polly, um beijo. Aí, Clínica Salt, na Santa Mônica, tem pilates, fisioterapia, vários e vários serviços de ultrassom. São incríveis e eles têm um cuidado que você percebe que eles trabalham pelo amor e não pelo retorno financeiro, sabe? Então, eu quero mandar um beijo para vocês e declarar uma bênção especial, que vocês serão muito bem-sucedidos em todo projeto de Deus para vocês aqui, tá bom? E vão cuidar e alimentar muitas outras pessoas. Um beijo também aí para Thay Design, minha linda.
Gravidinha, Yara e todo o pessoal da Mavec, meu bispo Rafael Divino, viu, pastora? Tá lançando um livro agora. Menina, você não tem noção do livro, não. O nome do livro é A Arca Tá Pegando Fogo. É uma bênção. Lançamento sexta-feira, ali na Mavec Sede, Fraga Maia, nossa igreja. E eu quero te convidar para você estar conosco nesse lançamento, que vai ser incrível. É de uma experiência que ele teve, que virou uma música e agora virou um livro. E tá sensacional. Então, já convido também as amadas aí da igreja. Gente, vai lá. Vocês não podem ficar de fora, tá bom? E voltando aqui, pastora, para o nosso papo, né? Sobre fé. Sim. Meu Deus, como eu sou, assim, uma mulher de fé, como eu amo falar de fé, como isso enche o meu coração de expectativa. Eu também. Porque a fé gera expectativa no futuro, que a gente não viu, mas que a gente sabe que vai ver. Sim. Quantas orações hoje nós estamos vivendo de coisas que nós falamos com Deus lá atrás. Exatamente. E o Senhor falou, eu vou fazer. E fez. Vitórias de hoje, né? Elas são orações de ontem. Aleluia. Mulher, anota isso. Anota isso aí. Vitórias de hoje são orações de ontem. É o cumprimento da palavra, né? O que o Senhor prometeu vai acontecer. Talvez hoje alguém está chorando, né? Talvez alguém hoje está desistido, está desesperado. Né? Esse pai, Jesus, quando teve encontro com esse pai, ele perguntou ao pai, quanto tempo este menino está assim? E aí o pai respondeu, até a infância. Desde a infância. Sim. Né? Desde a infância, então desde criança. Agora um jovem, desde criança sofrendo, né, Tami? Quanta gente sofrendo, né? Mas o Senhor, Ele é poderoso. Aleluia. E Ele está dizendo para nós aqui, neste momento, está dizendo, olha, confia, esteja firme em mim, alicerça a sua fé em mim, porque eu posso fazer. Eu sou o Deus de ontem, o Deus de hoje, continuo sendo Deus. Eu não mudo. Eu sou o mesmo Deus que agiu na vida da mulher do fluxo de sangue, aleluia. O mesmo Deus que agiu na vida deste menino, o mesmo Deus que agiu na vida daquele cego, né? Que estava correndo, gritando por socorro de Jesus, as pessoas ali importunando ele, porque, Tami, viver em fé, nós vamos encontrar muita oposição. Sim. Né? Haverá muita perseguição, porque tem pessoas, né, como a gente falou aqui, é uma porção de fé para cada um. Então, significa que, por exemplo, Tami pode estar em um nível de fé muito mais além. Né? As experiências que Tami já teve a conduziu para um nível maior. Né? Eu ainda estou sendo moldada um pouco mais. Né? Vamos dizer como exemplo. Eu ainda estou sendo moldada. Então, o Senhor, Tami, Ele não mudou. Aleluia. Ele é aquele Deus que faz. Aleluia. Ele continua a fazer. Aleluia. E é isso que Ele quer que essa mulher que está aí nos ouvindo, ela creia. Seja qual for a área da vida dela. Seja qual for, mulher, a área da tua vida, o Senhor é poderoso para fazer. Amém. Né? O Senhor foi poderoso para resgatar esse menino, foi poderoso para me resgatar na minha juventude, que é 16 anos, adolescente, né? Jovem. Foi poderoso para me resgatar. E o Senhor continua a me resgatar todos os dias. Aleluia. O Senhor continua a nos tratar todos os dias. Essa fé é moldada todos os dias. Essa fé é ampliada todos os dias, né? Tremendo isso. E vamos... trazer prático para você agora alguns recursos, né, de fé. Sim. Você pode perguntar assim, missionária, pastora, como é que vocês fazem para aumentar a fé de vocês? Primeiro, vou te falar por experiência própria, né? A fé, ela ouve a palavra, sim, ora a palavra, jejuma, consagra, tudo isso você já sabe. Mas o que você precisa entender é que as suas experiências com Deus no secreto, elas vão aumentar a sua fé. Sim. E isso vai te fazer, o que a pastora acabou de falar, te colocar nesses novos níveis. Ou seja, eu tinha um nível de fé, mas quando eu dobrei o meu joelho, meditei na palavra, orei, congreguei, que isso é um dos recursos. Estar em comunhão. Tive comunhão com os irmãos, tive comunhão com Deus, tive uma alicerce bem firmada, ajustei a casa, entrei no lugar de oração limpa, pura, guardada pelo Senhor. Claro, todo mundo é pecador, a gente chega lá e pede perdão e abre o nosso coração, mostra as nossas feridas, cicatrizes
e Deus trabalha. Mas tudo isso é um conjunto muito grande de algo que está dentro de você, que clama, porque o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, ela clama, Abba, Pai. Sim. Ela clama por um preenchimento no lugar dentro de nós que só o Senhor pode preencher. Então, quando você estiver buscando em outras pessoas uma palavra de destino que vai mudar a sua vida, você não vai encontrar. Mas quando você for uma mulher, verdadeiramente uma mulher do secreto, que entende todos esses recursos de jejum, oração, congregar, comunhão, perdão, ajuste, e aí você vai começar a viver experiências. Sim. E eu lembro, pastora, de uma experiência, várias eu tive, né, graças a Deus, durante essa caminhada, mas algumas experiências com Deus marcaram mais. Sim. Né, de visões, de revelações e de Deus claramente falar audível aos nossos ouvidos e dizer assim, farei isso e isso acontecer. Sim. Gente, você se sente mais que o Superman. Você se sente mais que a Mulher Maravilha. É uma força que fala, chega. uau, Deus ouve a minha oração. Sim. É como se algo no mundo espiritual tivesse girado ali. Chega essa força que a pastora está falando e a sua fé, nesse momento, ela é aumentada. Porque quando você ora de novo, você está dizendo, o mesmo Deus que fez aquilo, ele pode fazer isso. Se for da vontade dele, se for com base na palavra dele. Se ele tiver propósito em fazer, ele vai realizar. Porque ele é fiel. Sim. A Bíblia diz que tudo pode passar, menos a palavra. Tudo, pode passar tudo, mas a palavra não passa. Por quê? Porque ela tem vida. Isso. Ela é viva e eficaz. E eficaz. Aleluia. E o Senhor sempre fala também na palavra dele que ele vai fazer infinitamente mais. Deus ama coisa nova. Deus não gosta de coisa repetida. Deus não gosta de coisas... Não. Todo dia a mesma coisa. Eu gosto disso porque eu sou filha de Deus. Eu sou bem parecida com ele. Eu também gosto de coisas novas. Eu gosto de criatividade. Então, o Senhor, ele é criativo. Sim. E às vezes a gente espera que o Senhor faça o nosso milagre igual ele fez o milagre de Abraão, igual ele fez o de Sara, igual ele fez o de Ana, igual ele fez o de Rebeca. Não, o Senhor está dizendo, eu tenho um método novo. Eu tenho um novo tempo, eu tenho algo novo. Isso. Eu gosto daquela canção que fala assim, algo novo começou, uma nova estação chegou, ouço o barulho, porque só ouve o barulho quem crê. Sim. E eu já ouço o barulho aqui, pastor. Aleluia. Eu ouço o barulho de algo que Deus está gerando hoje. Eu creio que o Senhor está liberando coisas novas aqui para nós. E aonde chegar esse podcast, o Senhor está liberando o novo dele. Aleluia. Né? As circunstâncias, quando elas chegam, como você falou aí logo no iniciozinho, né? As circunstâncias às vezes nos faz tirar o olhar da fé, daquilo que Deus prometeu. Né? Mas que possamos voltar, porque quando nós vamos para o secreto, para a presença, quando oramos, quando falamos com o Senhor, Ele nos reposiciona. Aleluia. Ele nos coloca novamente. Opa, não, filha, desistir jamais. É aqui que eu te quero. É nesse lugar que eu te quero. Eu te quero assim, mulher posicionada, mulher de fé. O ano passado, Tami, eu tive um ataque isquêmico, né? Um AIT, é um ataque isquêmico transitório. Eu não cheguei a ter um AVC, né? Para que se entenda melhor, eu não cheguei a ter um AVC, mas é algo parecido, é mais fraquinho, para a gente entender o nível. E quando eu tive o AIT, eu entrei numa crise terrível. Para você ver como nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nos sobrevêm. As coisas que nos sobrevêm, as situações que nos sobrevêm, as tempestades que chegam, não é para nos matar, não é para nos tirar da posição. Pelo contrário, é para nos amadurecer e talvez nos reposicionar mesmo, nos colocar no lugar que Deus quer. E quando eu tive o AIT, eu orando, eu lembro que foi uma madrugada, o Senhor me acordou 4h30. E ali meu coração se acendeu. Eu falei, Senhor, eu não consigo mais dormir. Então eu creio que eu acordei 4h30, é para falar contigo. Então eu vou aqui estar com o Senhor. Então eu fui orar, estava ali conversando com o Senhor. E eu lembro que nessa conversa eu falei assim, Senhor, olha, eu entendo, Senhor, que agora é o tempo de eu parar. Senhor, eu entendo como que agora, Senhor, eu vou continuar com, né, depois disso. É uma dor no braço, eu fiquei com uma sequela, era uma dor no braço muito grande.
Hora ia, hora vinha, aparecia uns esquecimentos. E eu dizia, Senhor, e agora? Como é que eu vou pregar a palavra? Eu vou estar lá pregando, daqui a pouco eu vou esquecer, né? O que eu tenho que falar. Ah, Senhor, é tempo então agora de eu descansar, é tempo de eu parar, é tempo de eu recuar. E eu lembro, Tami, nesse dia, que foi algo tão tremendo. Deu 5, deu 6, deu 7, e eu não conseguia mais voltar a dormir. E o Senhor falava ao meu íntimo, e o Senhor falava ao meu íntimo, essa voz que chega no momento oportuno, Aleluia. no momento ideal, no momento certo. Aleluia. Né? Essa voz que nos faz enxergar diferente. E quando o Senhor falou comigo, o Senhor fez, não, filha, eu não quero que você pare. Eu não quero que você pare e também não quero que você dê um tempo para descansar. Eu pensei, não, Senhor, agora eu preciso dar um tempo para descansar, né? Colocar o corpo em ordem, ajustar a casa. Eu pensei assim. E o Senhor fez, não, filha, não, eu não quero nem que você pare e nem que você descanse. Eu quero que você vá e faça o que eu vou te mandar. E aí, Tami, Deus começou a falar, eu peguei meu caderno, peguei a caneta e comecei a anotar o que Deus estava falando. Então, ali, Deus, Ele liberou o futuro para mim. Aleluia. Deus liberou o destino. Deus liberou o que Ele queria. E Ele falou algo muito poderoso, né? E Ele disse assim, filha, eu quero que você vá às mulheres, aos homens, a todas as pessoas. Eu quero que você seja voz profética. Eu quero que você seja a voz profética e que você estenda a mão às mulheres. Que ao estender a mão a essas mulheres se ergam, aleluia, se levante. Então, Tami, é isso que o Senhor quer de nós. É isso que Ele quer, que a gente creia no que Ele fala. Aleluia. Sabe? No nosso íntimo, no nosso profundo. Ele libera promessas por meio da sua palavra. Nós precisamos crer na sua palavra, nos apropriar da sua palavra. Aleluia. Mas também crer naquilo que Ele fala no nosso secreto. E sabe por que tem mulher que está paralisada? Porque Deus já falou com ela, Deus já deu uma palavra. Porque e ela não acredita. Sabe o que ela quer? Ela quer que uma multidão creia com ela. Isso. E Deus está dizendo assim, você precisa crer. Isso. Você não precisa que ninguém creia com você. Quem tem que acreditar no que você ouviu é você. Exatamente. E às vezes a gente se perde na caminhada, porque Sim. a gente quer que todo mundo creia junto. Isso. A gente quer dizer assim, olha, Deus falou isso aqui comigo. Você crê? A pessoa fala, não, eu não creio. Você? Isso. Não acredito. E aí você para de crer também, porque para você é importante que alguém creia contigo. E Deus está dizendo, para você pode ser até importante que alguém creia contigo, mas para mim, basta você acreditar. Exatamente. Porque a palavra de Deus não muda. Isso. E é interessante também porque Deus, ele não precisa que... Tem coisas que Deus não precisa que você creia para que Ele faça. Sim. Quando Deus falou para Sara, o anjo visita a casa de Abraão, uma promessa de que tinha quase 25 anos, aquele todo percalço do caminho, todos os embaraços, todos os ajustes, tudo que atrasou a promessa até um certo tempo. E aí o anjo chega, Abraão honra, Deus desata, porque a honra desata a promessa. E a fé vem com esse entendimento da honra. E aí essa promessa é desatada e ele diz assim, olha, Sara, na primavera nós vamos voltar e Sara vai ter um filho. A Bíblia diz que Sara riu. Ou seja, ela estava dizendo, eu? A gente não faz isso o tempo todo. Se eu falo, vou fazer, vou acontecer. Assim? Não. Eu falo, Deus, para com isso. Não combina com a minha realidade. Dá vontade de a gente dizer assim para Deus, Pai, é o seguinte... Eu não consigo entender. É como aquele homem. Por favor, me ajuda na minha credulidade. Porque é maior do que eu, de forma que eu não consigo nem visualizar. De tão grande que é. Foge da minha realidade. Foge das circunstâncias que eu carrego. Foge daquilo que está dentro de mim. É muita palavra de não para o Senhor vir dizer simplesmente que sim. Só isso. E aí nós nos confrontamos. E a gente é tentado a dizer, eu não creio, como Sara não creu. Mas
na primavera, ela gerou. E ela ainda disse, olha, e todos, quando souberem disso, vão rir comigo. Então, são 2 risos. Um de incredulidade e outro do cumprimento. Mulher, se você pode, recebe essa palavra aí, tá? Levanta a tua mão onde você tá na sua casa. Levanta a tua mão e fala assim, Deus, eu tô rindo hoje desacreditando do que o Senhor falou, porque não combina com a minha realidade, a tua promessa. Mas eu recebo essa palavra da missionária Tami, da pastora Aslane, e a palavra do Senhor através das suas servas, que diz, eu vou sorrir, mas eu vou sorrir do cumprimento dessa promessa. Aleluia. E todas as que virem comigo também vão sorrir junto. Isso é o que Deus tem para a tua vida. Essa fé que faz você sorrir, mas não de dúvida, mas de certeza. E dizer assim, o Senhor falou, o Senhor cumpriu. Em Provérbio 31, né, fala isso, né, 31, 25, se eu não me engano, diz assim, o texto declara, né, que nós vamos rir diante do nosso futuro. Né? Eu tô rindo diante do meu futuro. O futuro não chegou, eu não sei como vai ser. Eu não sei como vai ser amanhã. A Bíblia diz que o futuro pertence ao Senhor, mas eu já tô rindo. Eu tô rindo porque eu tô vendo, porque tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor tem para nós é bom, é perfeito e agradável. Se Ele disse, é bom. Se Ele disse, vai acontecer. Então, Senhor, que venha sobre o nosso rosto riso, né? Que venha sobre os nossos lábios riso, que a gente possa contemplar, que quando o Senhor falar para nós, né, a gente venha rir de gratidão, rir, dizer assim, ai, Senhor, meu Deus, como o Senhor vai fazer isso? Mas eu creio, Senhor, eu acredito, Senhor, né? Eu contemplo o Senhor, porque a gente só pode também orar a promessa, porque é necessário a gente orar a promessa. A gente não precisa lembrar a Deus o que Ele prometeu, mas a gente deve orar a promessa. Né? Nas nossas orações, crendo, gerando. Senhor, eu creio, Senhor, eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei, Senhor, que vai ser tão lindo. Amém. Eu sei, Senhor, que eu vou ver, Senhor, mulheres restauradas, mulheres transformadas, né? Como quando Ele falou, quando Ele liberou isso para mim, Ele disse, seja uma voz que impulsiona, seja uma voz profética, seja uma voz para mulheres. No meu pensamento, eu disse, meu Deus, eu tô ali no meu cantinho, na minha comunidade. Tô aqui quietinha, Senhor, né? Deixa eu no meu canto. Tô quietinha, Senhor, aqui na minha zona de conforto. Muitas vezes nós pensamos assim, que tem que ser assim, mas não é. O Senhor ama nos tirar da zona de conforto. Tami, nos últimos dias, o Senhor tem levantado mulheres. Amém. O Senhor tem levantado mulheres com essa essência. Mulheres que crê, mulheres que conseguem rir diante do futuro. E quando Deus me entregou esse projeto aqui também, pastora, foi bem difícil para mim, né? Imagino. Em 2018 para 2019, passei por alguns processos, algumas experiências tão profundas com o Pai. O Senhor me pedir tudo e o Senhor me colocar na escola da dependência, no deserto mesmo, para ver o que estava no meu coração. Isso. E o Senhor restituir a minha vida ministerial e começar a me chamar mais para dentro do propósito. E aí o Senhor falava claramente ao meu coração, Deus me deu uma visão. E o Senhor falou comigo, tem uma doença acometida no pulmão para essa geração. Foi antes da pandemia, só que eu não tinha nem entendido no dia, né? Nunca passava pela minha cabeça que o Senhor estava falando algo tão grandioso a uma pessoa tão pequena como eu. E o Senhor dizia assim, filha, eu tenho uma doença acometida no pulmão para essa geração, mas não se preocupe. Tenho guardado todos da tua casa. E o Senhor falou assim, eu quero te levantar para cuidar de pessoas. Sim. E eu disse, Pai, mas eu falava no sonho, Senhor, mas eu não sou. Aí ele falava assim, de pessoas na depressão. E eu dizia, Pai, mas eu não sou psicóloga. Eu sou administradora, eu fiz administração. E o Senhor dizia assim para mim, eu não quero o seu diploma, filha, eu quero a sua disposição. E desse dia em diante, eu nunca mais consegui dizer não para o projeto de Deus. Eu queria estar vivendo aquilo ali. Não foi a minha escolha. Eu queria uma outra coisa. Isso. Mas quando Deus me apresentou o plano dele, junto com isso veio um combustível e uma fé e uma certeza tão grande que eu comecei a querer o plano de Deus ao invés de querer o meu plano. E mesmo sem ver, e mesmo sem saber, porque Deus revelou o projeto, mas não revelou o processo. E o processo, às vezes, faz a gente desistir. Ele não conta. Que bom que ele não conta. Que ele não conta. Porque se ele contasse, ela, Deus sabe de uma, acho melhor não, veja outra pessoa.
pessoa. Isso. Mas como ele não contou, a gente diz eis-me aqui. Isso. Só que no caminho do eis-me aqui, tem vale de ossos seco, né? Tem que profetizar muito. Tem que dizer, Senhor, só o Senhor sabe se esses ossos vai viver ou não. E tem que estar ali na dependência. E nisso aí é onde a gente prova a nossa fé, onde Deus prova a nossa fé. Verdade. E nos mostra que dentro de nós tem coisas muito mais valiosas e preciosas do que a gente acha que tem. Então, isso é sensacional. Essa escola, né? Esse processo, né, Tami, tão necessário. Quando ele falou comigo, né, depois do ET, eu já tinha passado uma experiência anteriormente, que foi quando eu tive a minha bebê. E ali eu quase morri. E naquele leito ali, bem vulnerável, precisando de ajuda, não podia levantar, né? Porque depois do parto eu tive uma hemorragia bem silenciosa, né? Uma hemorragia interna. E o que foi tremendo foi quando eu fui liberada para dar uma caminhada, e quando eu voltei novamente, foram me chamar porque disseram, o doutor entrou no quarto. E aí eu voltei para o doutor ali olhar como estava tudo, a cicatriz. Aí, quando ele me viu entrar, ele falou assim, por que você está andando dessa forma? Aí eu olhei para as minhas pernas, né? Olhei para mim e falei assim, mas doutor, andando como? Eu estou andando devagar, acabei de passar por uma cesárea. Ele fez, não, você está andando pesado. Tami, aquele médico enxergou naquele momento o que ninguém enxergou e que nem eu mesma estava sentindo. Para mim era normal. Mas ele enxergou ali um andar pesado. Ele disse, você está andando pesado. Eu vou aqui e volto. Ele foi lá, olhou meus exames, voltou. Ele disse, olha, eu vi uma alteração nos seus exames. Eu vou te levar para fazer uma ultrassom. E ali já fiquei apreensiva, angustiada. E quando ele me levou novamente para aquela sala, para fazer a ultrassom ali, constatou que eu estava com muitos nódulos, coágulos, muitos coágulos. E ele fez, eu preciso te levar para o centro cirúrgico, vou chamar sua médica. Nossa, ali, né, chorei. Eu disse, mas Senhor, acabei de sair, vou tomar anestesia tudo de novo, vai ser tudo de novo. E eu lembro, Tami, que quando eu retornei para aquele centro cirúrgico, aquela anestesista que estava ali, ela me perguntou assim, você quer que eu coloque alguma música? E aí eu disse, você pode colocar um louvor, por favor? E aí ela, no celular dela, ela colocou um louvor. E aí depois eu disse assim, eu vou fazer uma oração. Porque antes de ir para aquele centro cirúrgico novamente, eu pedi ao Senhor, Senhor, não deixe eu perder os sentidos. Não permita que eu desmaie, Senhor, me deixe lúcida. Eu quero ver tudo o que está acontecendo. E o Senhor assim fez. Eu entrei também naquele centro cirúrgico novamente, ali para retirar aqueles coágulos. Tomei anestesia, eu via o olhar da médica, né? A médica bem apreensiva, porque foi grave a situação, né? E quando ali deitei, antes de deitar eu orei, levantei as mãos e orei. E aquela anestesista, ela parou tudo e ela orou comigo. E ela concordou comigo, eu disse, obrigada, Senhor, se Deus ligar na terra, será ligado no céu. Me guarda, Senhor, me protege, Senhor. Tu és provedor. O Senhor me ajudou até aqui. O Senhor prometeu a minha filha, então me ajude a criar a minha filha, não me deixe morrer. Então eu pedi ao Senhor. E aí Tami passou todo o processo, ok, Deus foi comigo. Voltei para o quarto. Mas ali no quarto eu comecei a ter ali um processo terrível. Eu era pega por dor, ansiedade. Aquela maquininha que fica ali cronometrando, aquilo apitava. E cada vez que aquela maquininha apitava, eu dizia, pronto, eu estou morrendo. E a minha irmã que estava ali comigo, eu perguntava, ela, está acontecendo alguma coisa? Olha aqui, a pressão subiu, como é que está? Ela, minha irmã, está tudo ok. Não, mas chama a técnica, chama a enfermeira, chama alguém. E começou a me gerar ali um medo, um desespero. E ali naquele momento com o Senhor, eu não podia mais falar muito, eu não podia mais
Eu não podia levantar, não podia orar ali, como eu fiz no centro cirúrgico. Sim. Mas que bom, né? Que o Senhor preserva a nossa mente. Aleluia. Aleluia. Que bom que o inimigo, ele não entra. Ele não tem acesso. Ele até tenta, ele lança dardos. Mas a nossa mente é preservada. Amém, Né? Jesus. E o Senhor preservou ali a minha consciência. E eu orava ali o Senhor no pensamento. E ali também, naquele momento de oração, eu pedi à minha irmã, eu falei assim, irmã, se tá tudo ok, né? Se a pressão tá ok, então o que eu tô sentindo é espiritual. Esse medo que eu tô sentindo é espiritual. Há um espírito aqui que está me causando medo, que está me oprimindo para roubar a fé. É isso. Porque o Senhor disse que eu teria uma menina. E o Senhor disse que eu criaria a minha filha. E o Senhor falou da geração. Que a minha filha, ela iria seguir o legado. Aleluia. Havia uma promessa. Então eu disse, Senhor, não me deixe morrer neste lugar. Eu chamei minha irmã e eu falei assim, irmã, você crê que o Senhor está aqui? Ela, eu creio, irmã. Eu falei assim, olha, eu estou vendo aqui. Eu perguntei, eu estou com febre? Ela, não. Sua temperatura está ok, está tudo ok. A enfermeira veio aqui e disse que está tudo ok. E aí eu disse a ela, eu falei, irmã, olha, eu estou vendo aqui 4 homens. Tem 2 do seu lado e 2 do lado de cada maca. Meu Deus. Tinha um vão, sabe, entre a maca para o lado direito e o lado esquerdo. E aí eu disse a ela, eu estou vendo 4 homens aqui. Tem um do seu lado, tem um do seu outro lado e tem 2 cá do meu lado. E eu falei assim, irmã, ora por mim, porque isso é espiritual. Agora, o anjo está me dizendo que você vai orar tudo que ele falar, tudo que ele te direcionar. E ali também eu deitada, e aí eu via o anjo pegar assim na mão dela, no ombro dela. Como que, sabe, orientando, e encostou no ouvido dela. E eu vi aquela cena toda. E encostou no ouvido dela. E ali começou a liberar as palavras. E ela liberava em oração. Aleluia. E ela ali, ela declarava. E ela dizia, eu profetizo cura. Aleluia. Eu profetizo restauração. Aleluia. Essas plaquetas vão subir porque os exames chegavam. E os exames chegavam e a cada diagnóstico também eu me desesperava ali, internamente. Sabe? E o Senhor falou comigo. O Senhor disse assim, filha, creia. Eu estou aqui. Você vai sair desse hospital com sua filha. Aleluia. As plaquetas vão subir. Meu Deus. Você vai sair daqui bem. Aleluia. Você vai sair bem. Nada vai lhe acontecer. Glória a Deus. E aí a médica veio com o último diagnóstico. E o último diagnóstico foi, não está subindo. Minha irmã começou a se agoniar, outra irmã que estava também começou a se agoniar e disse, então vamos levar ela para um outro hospital. Por que não tirou o útero dela? O questionamento era esse. Porque o sangue não cessava, né? Não cedia. E ali a minha irmã, ela começou, naquela experiência, eu vendo aquela experiência, ela começou a orar. E eu comecei a me acalmar. O Senhor começou a tomar aquele lugar. Aleluia. Eu comecei a sentir a presença do Senhor. Então, meu medo saiu. Aleluia. Eu comecei a me apropriar da promessa. Eu comecei a me apropriar do que Deus disse que ia fazer. Eu disse, irmã, Deus vai fazer. Eu creio. Eu também creio. Ela orou, sentou, não vi mais nada. Os anjos fizeram a obra ali, né? Aleluia. Não vi mais nada. E ali fiquei esperando. Veio o dia seguinte, não fui liberada. Eu disse, Senhor, mas o Senhor disse, eu vou ser liberada, eu vou sair daqui desse hospital e vou criar minha filha. E aí, quando foi no outro dia, eu fiquei acho que mais ou menos 5 dias no hospital. E aí veio o diagnóstico, mas ali eu já conseguia falar. Antes de chegar aquele exame, eu consegui declarar a promessa, liberar a promessa. E eu declarei deitadinha. Então é importante também nós declararmos, aleluia, pela fé aquilo que o Senhor ele tem para fazer. É necessário a gente declarar a palavra viva, aleluia, a palavra de fé. É necessário a gente declarar, né, a palavra
que o Senhor está liberando, porque muitas vezes é fácil a gente declarar ali o que é negativo. E ali a gente fica ali falando, né? O tempo todo. Falando, ai, está acontecendo isso. Ai, por que disso? Ai, eu não aguento isso. Não, o Senhor quer que a gente declare a promessa. É verdade. Né? Louvado seja o nome do Senhor por esse testemunho, né? Edificou muito a nossa fé, viu, Amém. pastora? Infelizmente, a gente já está chegando ao final. Mas gente, por que tão rápido? Né? Mas, meu Deus, como Deus falou conosco. E eu quero mandar um beijo aí também, gente, para Alpha Stories, né? Que tem os melhores acessórios celulares da Bahia. Eles são excelentes e eles também entregam em atacado e varejo, tá bom? Um beijo, meus amigos, para vocês, né? Um beijo, uma bênção, uma ótima semana cheia da presença de Deus para vocês aí. E fica ali, gente, num dos guichês do prédio da Lucidata, tá bom? Uma bênção mesmo, homem, mulher de Deus. E você encontra tudo que você precisa pro seu iPhone, pros seus celulares, caixinha, fone, top demais. Então, pastor, eu quero louvar a Deus por você estar aqui conosco, Amém. viu? É uma querida, já te falei, né? Nós nos conectamos em Deus. E eu louvo a Deus muito pelo seu trabalho com mulheres, pelo seu sim à chamada, por vencer o medo e tantas experiências de fé, né? Se eu fosse contar aqui, a gente ia passar um ano. Muita coisa, Porque eu também já tive várias experiências na época dessa cirurgia aqui que eu fiz também, totalmente desenganada. Os médicos, você não vai mais mexer a boca. E eu o tempo todo dizia, Deus, eu vou mexer minha boca, porque o Senhor me disse que eu iria pregar a palavra. Glória a Deus. Então, no lugar do medo, mulher, coloca fé, declara a promessa, né? Porque aonde os teus pés ainda não chegaram, a tua boca, pela palavra de Deus, ela vai alcançar e vai te fazer ir até lá e viver todo o projeto que Deus tem para a tua vida, tá bom? Aleluia. Obrigado, pastora, viu? Amém. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Um beijo aqui pro nosso querido amigo da mesa, Regi. Ele é top, gente. Ele fica aqui dando um maior apoio moral, assim, ó. Maravilhoso. É um homem de Deus, que Deus abençoe a sua vida. Já estou profetizando que ele é um homem de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, rege esse lugar, esse local, essa porta aberta para que o Senhor seja glorificado. Pastora, obrigada. Gratidão. Eu que agradeço, foi maravilhoso. E eu quero encerrar, né, dizendo, o justo viverá pela fé. Amém. Vamos continuar vivendo pela fé. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Mulher de Deus, fica com Deus, fica com essa palavra. E envia para todo mundo, ouve de novo, degusta, né, desse banquete que Jesus preparou para nós. E até a próxima. Nós nos encontramos aí na Conexão do Secreto com o Papai. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Tchau, tchau.